Bom, no estudo de hoje vamos explicar o que é a festa Hanukkah, a festa judeu, festa judia, melhor dizendo. Como explicar que o Hanukkah não é o Natal judeu? Bom, para muitos não-judeus, o Hanukkah ou Chanukah parece uma versão judaica de 8 dias do Natal, presentes, luzes, velas, milagres. Tudo parece tão familiar. Logo, deve ser Natal judaico. Todo mundo pensa, mas a verdade é bem diferente e bastante interessante, pois tentar explicar isso pode ser difícil, mas aqui estão algumas dicas que podem ajudar. Explica a grande diferença, a verdadeira diferença, mesmo que as festividades aconteçam quase na mesma época, os motivos para celebrar não são os mesmos. O Hanukkah é uma celebração de um tipo diferente de milagre. Depois de Judas Macabeu derrotar os sírios, o segundo templo na Judéia foi reconstituído durante a dedicação. As luzes da menorá foram acesas e ficaram queimando toda a noite. Apesar de só ter óleo para as velas queimarem durante uma noite, elas queimaram por 8 noites. Essas 8 noites são celebradas todo ano durante o Hanukkah. O Natal celebra o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, para os cristãos. É um dos maiores milagres e é a data mais importante para os cristãos, além da Páscoa. Aí, o número 2 é compare as velas, sendo que, apesar da longa perseguição pelos gregos e o final derrota dos sírios levar à limpeza do templo e subsequente milagre, a menorá é um símbolo de vitória sobre o inimigo cruel que foi vencido. Assim como as velas de Natal, a menorá é geralmente exposta em uma janela, para lembrar a fé. A tradição de colocar a vela nas janelas, para o cristão, vem da perseguição dos católicos irlandeses pelos protestantes ingleses. O catolicismo foi proibido durante a reforma e as penalidades eram duras, incluindo a morte. Na época do Natal, as famílias católicas irlandesas que quisessem que um padre visitasse a casa para dar os sacramentos em troca de um lugar quente para dormir, deixam as portas destrancadas e velas na janela para sinalizar. Mas isso aí sabe que é mitos e lendas, não é não? É bom, eu creio que sim. Daí, isso aí, vem agora, responde o argumento ao feriado, dicas, avisos, mas os irmãos puderam compreender que é uma festa, mas tem outros significados aqui, o Hanukkah. Segundo a Wikipédia, o Hanukkah também, ele é um festival observado e aqui no caso tá meio que em inglês, né? Não tá o, o português dele, vou colocar em português. Aqui está em inglês. Mas ele vem de várias fontes, né? Aqui tem hebraico, aramaico e é comemorado todo dia 25 de dezembro. Mas deixa eu buscar a versão Wikipédia em formato português. Formato Portuga, brasileiro. Você sabe que os judeus celebram durante o Hanukkah? Você já deve ter ouvido falar a respeito do Hanukkah. Não é o mesmo? Também conhecido como Festival das Luzes. Se trata de uma festividade do judaísmo, celebrada todos os anos durante 8 dias. A festa tem início no 25º dia do Kislev, ou seja, o nono mês do calendário hebraico, que coincide, aí vamos mostrar aqui, com os meses de novembro ou dezembro. E este ano ela cai entre os dias 6 a 14 de dezembro. Mas você tem ideia de que essa celebração representa? Do ponto de vista filosófico, Hanukkah celebra a vitória da luz sobre a escuridão, da pureza, sobre a degeneração e da espiritualidade sobre o materialismo, além de marcar a luta dos judeus contra os seus opressores pelo direito de praticar sua religião livremente. Os levantes dos Macabeus. Basicamente, o que aconteceu foi que no ano 168 a.C., os Seleucidas ou greco-sírios, após invadir Jerusalém, tomaram o templo sagrado e converterem um templo para a adoração de Zeus e outras divindades gregas,
É claro que os judeus não gostavam nada disso, afinal, quem gostaria? E para piorar, o imperador Antíoco dos Seleucidas resolveu proibir a leitura da Torá e punir qualquer praticante do judaísmo com a morte, como lemos anteriormente. Como se fosse pouco, Antíoco ordenou que todos os judeus passassem a adorar deuses gregos, baniu todas as circuncisões, aboliu o Shabat, que é o sábado, mandou que porcos fossem sacrificados no altar do templo e no 25º dia do Kislev rebatizou o local em homenagem a Zeus, o deus dos gregos. Portanto, não é de estranhar que logo a população hebraica organizasse uma revolta. A coisa começou a ficar feia mesmo depois que o povo do vilarejo de Modlin, nos arredores de Jerusalém, iniciou o movimento da resistência. Com isso, os soldados seleucidas foram até lá, reuniram a população e obrigaram todo mundo a se curvar diante de um ídolo, a comer carne de porco, sendo que as duas práticas são proibidas aos judeus. E por consequente, então, o sumo sacerdote de Modlin, um ancião chamado Matatias, se recusou a obedecer às demandas dos opressores e ainda atacou e matou os soldados inimigos, com a ajuda de seus filhos e do povo do vilarejo. Por conta disso, o sumo sacerdote e a sua família tiveram que fugir para as montanhas, mas aos poucos outros homens dispostos a lutar contra os seleucidas se reuniram a Matatias, formando um grupo de rebeldes, liderados por Judá, um dos filhos de ancião que ficariam conhecidos como Macabeus. Reconquista e milagre. Após 3 anos de batalhas, os Macabeus conseguiram expulsar os seleucidas e reconquistar a sua terra. Quando voltaram ao controle sobre o templo de Jerusalém, as tropas judias decidiram purificar o local, que havia sido profanado com o sacrifício de porcos e outros animais, convertido em um ambiente repleto de ídolos. Olha a foto aí. Por isso, os hebreus deveriam conduzir um ritual durante o qual a menorá, aquele candelabro com 7 braços, teria que ficar acesa por 8 dias. Acontece que os macabeus descobriram que somente havia azeite suficiente para que o candelabro queimasse por um único dia. Eles acenderam a chama mesmo assim, mas aconteceu um milagre e o óleo durou o tempo da purificação. Esse milagre é celebrado anualmente pelos judeus e hoje usa-se o candelabro especialmente para Hanukkah, ou Hanukkah, que possui 9 braços para marcar a festividade. Importância: na verdade, embora o Hanukkah seja famoso no mundo afora, religiosamente falando, a festividade é considerada como uma das menos importantes do judaísmo. No entanto, a celebração acabou ganhando popularidade no último século, e a responsável por isso foi a celebração do Natal. Afinal, conforme explicamos no início da matéria, a festa cai entre os meses de novembro e dezembro, bem pertinho do festejo cristão. E não acabou não. Como muitos judeus vivem em sociedades predominantes cristãs, com o passar do tempo, o Hanukkah foi se tornando uma celebração de certa forma parecida com o Natal. Isto porque as crianças costumam receber presentes nesta época do ano. Os pais das famílias judias, para fazer com que seus filhos não se sentissem excluídos, passaram a presenteá-los durante a festividade. Aliás, as crianças judias se deram super bem, pois muitas delas costumam receber um presente a cada dia do Hanukkah, o que significa que elas ganham 8 presentinhos no total. Além dessa explicação, existe ainda a teoria de que o festival começou a ganhar proeminência a partir do fim do século XIX, quando, na tentativa de atrair os mais jovens para a sinagoga, os mais velhos começam a distribuir agradinhos. Tem mais curiosidades aí, ó. Embora a grafia Hanukkah seja bastante comum entre outras formas de se referir à celebração, e todas elas são consideradas corretas. Aqui no Brasil, por exemplo, o festival também é chamado de Chanukah, assim como a quem o chama de Hanukkah, Chanukah com KH e Chanukah com HKH, Chanukah e em Yiddish. As letras aí que eu não entendo, mas o pessoal que conhece vai saber entender. De qualquer forma, a pronúncia em hebraico, de acordo com o pessoal do portal Forvo, é algo como Hanukkah. Mas você pode ouvir com a palavra no som através deste link. Existem algumas comidas tradicionais que são servidas durante o Hanukkah, com as latkes, panquecas de batata ou shufgnagniot, sons recheados com geleia, mas no geral
os judeus consomem alimentos fritos para a celebração, o milagre do azeite que ocorreu no templo. Vou deixar o link do site na descrição. Tradicionalmente, as crianças ganhavam dinheiro dos pais ou de parentes durante o Hanukkah, mas de hoje em dia, especialmente nos Estados Unidos, o costume foi substituído por brinquedos e moedas de chocolate. Os judeus também costumavam se reunir para jogar no Hanukkah, desculpa. E um dos jogos mais tradicionais é o Dreidel, uma espécie de peão que conta com 4 letras do alfabeto hebraico que juntas formam o acrônimo para a frase de Neel Gad, Hay Hashem, ou o grande milagre que aconteceu lá em referência ao milagre do templo. Que incrível, né? O jogo consiste em fazer pequenas apostas e tirar o Dreidel, obedecer a que cada letra Nun, Gimel, Rei, Shin, determina que não ganhar em perder, ganhar todo o dinheiro da mesa e ganhar apenas a metade, ou repetir a aposta feita no início do jogo, respectivamente. E essa foi mais uma matéria aí, ó. O Chanukah, o Hanukkah. Curta e compartilha, divulguem. No zap, meu zap é 985-13-0389, 985-13-0389, 021, pois sou do Rio de Janeiro. Um forte abraço a todos os amigos do canal, a paz e até nosso próximo estudo aí, ó, e vídeo aula.